valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Que buscai? E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscai? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferiores dos interesses egoísticos. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.356 edições. Você já sabe da novidade, querido ouvinte? São para mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. É sinal que o mundo está acontecendo. Você tem o hábito de reclamar muito da vida? É sinal também que você deve estar desatualizado. E o Terceira Chamada promove o quê? Atualizações.
Porque o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Isso porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Devemos conhecer cada vez mais Deus, entender as suas leis, porque Deus cria para o amor, para a vida perene, e a reencarnação é um processo de estágio da alma imortal dentro desse cenário. Então não adianta ficar desestimulado, querido ouvinte. Vamos conhecer tudo à nossa volta. Não acredite que você é insignificante, negativo. Todos nós nascemos para algo, para objetivos muito lúcidos e sérios. Basta o quê? Buscar o conhecimento. Terceira chamada é de fato um programa espírita. Então fique ligado conosco até o final desta edição. E falando em conhecimentos, você não está louco não. Principalmente você que ouve o rum. Que é isso, Douglas Lopes? Vou explicar. Há uma fração de pessoas no mundo capazes de ouvir o que é chamado de rum mundial, ou simplesmente o rum. O som é um ruído de baixa frequência, vindo de todas as direções, e ninguém tem ideia de onde vem. E aí vem o Espiritismo. Esse já é o nosso acréscimo. Vocês devem estar ouvindo o mundo espiritual, é o mundo à nossa volta, os universos paralelos. Então não acredite que você está ficando louco ou louca, não. Você que ouve o rum mundial. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine parcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreender alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres, e só o seremos quando raciocinarmos livremente. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo. Este é o endereço eletrônico da ADEPA, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem no que está acontecendo no movimento espírita, até porque alguns expositores da ADEPA fazem visita a instituições espíritas e não espíritas. De repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E nesse período de férias, você que é acostumado aí a viajar pelo interior do estado, não deixe de visitar as instituições espíritas, e daremos aqui algumas. Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo Antônio do Tauá, Rua Sebastião Dantas Pessoa, sem número, entre a São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Atividade todas as quartas a partir das 20 horas. Centro Espírita Ceareiros da Luz, da cidade de Vigia de Nazaré, Rua Magalhães Barata 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça e quarta, sempre às 19 horas.
Centro Espírita Abnegados no Bem, em São Caetano de Odivelas, Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. E lá na cidade de Colares, o Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado à rua Curuçá, sem número, Centro. Atividades todo sábado às 19h. E você que vai para Salinas, Salinópolis aí, não deixe de visitar também o Centro Espírita Videira de Luz, localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Estrada do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. O Videira de Luz, nesse período de férias, ele não fica fechado não. Aliás, ele não fica fechado o ano todo. Sempre tem atividades, porque os trabalhadores de lá são do entendimento. É uma cidade turística e tem que ficar aberto. E muitos espíritas vão e aportam lá para a confraternização. Então não deixe de visitar essas instituições. Na bucólica Ilha de Mosqueiro também nós temos Centro Espírita, principalmente agora nesse período de férias. Você que vai, ou até mesmo no período final de semana, vai fazer uma visita ao Centro Espírita Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública a Caminho da Luz de Mosqueiro, bucólica Mosqueiro, é sempre às sexta-feira às 19h. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Ao Que Tem Lhe Dará, Grupo Sintonia. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. A semente morreu sem brotar. Em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Tudo solo que o pai entregou, sem ter água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece é terra para semear. Precisa de esforço e trabalho, por isso ao que tem lhe dará. Aquele que recebe a terra precisa lavrar pra semente brotar. Brotar. Entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão, cultiva em teu solo sagrado, que é dentro do teu coração. A paz, o amor e a bondade, e assim cumprir a tua nobre missão. Se no campo que o pai lhe deixou, a semente morreu sem brotar, em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Todo solo que o pai lhe entregou, sem ter água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece é terra para semear. Precisa de esforço e trabalho, por isso ao que tem lhe dará. Aquele que recebe a terra precisa lavrar pra semente brotar. Brotar. Entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão, cultiva em teu solo sagrado, que é dentro do teu coração. A
a paz, o amor e a bondade, e assim cumprir a tua nobre missão. E vamos a mais uma curiosidade no corpo humano. Você sabia que o nosso corpo humano está evoluindo cada vez mais? E nós precisamos conhecer o nosso corpo humano. Às vezes tem soluções tão simples, então não deixe de ficar antenado no que o Terceira Chamada traz em termos de curiosidades científicas. Olha essa, a córnea é o único órgão do corpo humano que não tem sangue. Ela obtém oxigênio diretamente do ar. Nós queremos também dar uma dica aqui. Sabe aquela coceirinha que dá nos olhos? É porque você não tem o hábito de lavar ele. Então, quando for tomar banho, abra os olhos e lave os seus olhos, porque a poeira realmente ela prejudica. E como você vê, a córnea é alimentada pelo oxigênio do ar. Empatou a entrada de oxigênio, naturalmente vai ter problemas lá na frente. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Se você ainda é estudante, aproveite o tempo ao máximo. Pense nos esforços que seus pais em mantê-lo no colégio. Se você não estudar, está maltratando o dinheiro de seus pais. Aproveite o período escolar para aprender e não apenas para passar de ano. Forme uma base de conhecimentos sólidos que lhe garantam a vitória na vida. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 23 de julho de 2024. Vídeo assustador mostra carro engolido pela maré no Atalaia. O proprietário de uma picape viu o carro ser engolido pela areia após se afastar muito da margem da praia. Autor, Tainá Coelho. No mês de julho, um dos destinos mais populares entre os paraenses e turistas de todo o Brasil é o município de Salinópolis, especialmente a praia do Atalaia. Além das belezas naturais, a peculiaridade dos carros entrarem na praia chama a atenção, especialmente devido às festas realizadas no local, que atrai muitas pessoas. No entanto, a prática de dirigir carros na areia da praia tem se tornado um problema para aqueles que não conhecem bem a região. Todos os anos, algumas pessoas acabam perdendo seus veículos durante a maré cheia. Os proprietários dos carros, distraídos pela diversão ou adormecidos, frequentemente veem seus veículos sendo engolidos ou atolados pela água na praia do Atalaia. Esta semana, mais um veranista perdeu o carro. Uma picape branca foi filmada pelo Corpo de Bombeiros no meio da praia, sendo engolido pela água. Durante esta semana, os frequentadores da praia do Atalaia, em Salinas, precisam estar atentos, pois a maré estará mais alta devido a um fenômeno chamado maré de lanço, que é a fase das marés que ocorre durante a lua nova ou lua cheia, quando a diferença entre a maré alta e a maré baixa é maior. Nessas fases, as forças gravitacionais da lua e do sol estão alinhados, o que resulta em marés mais fortes, conhecidas como maré de Cizígia. Meu querido amigo Nonato França, foi até uma matéria bem leve,
Mas o que nós estamos observando neste mês de julho? Muitos acidentes na estrada. As pessoas estão, como diz o andrajo popular, dormindo no ponto. Uns tendo perdas materiais, como essa picape aí na cidade de Salinópolis, e outros nas estradas perdendo a própria vida. O Terceira Chamada dá a sua colaboração. Vamos nos atentar para o que nós realmente estamos fazendo em termos de diversão, né, Nonato? Sim, Douglas, até porque a responsabilidade é de cada um de nós sobre a nossa própria vida e, por extensão, a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, aquilo que seria, deveria, deve ser diversão, tá certo? Num sentido de felicidade, lazer, descontração, tem sido muitas das vezes essas notícias horrendas, por conta da nossa concepção egoística, das nossas imprudências, enfim, de toda uma concepção ainda humana nossa com relação a nós mesmos e a sociedade a que estamos inseridos. E Nonato, o que me chama a atenção é que ninguém vai para as suas férias, para um divertimento, para acontecer desgraças. Não, tem gente que vai realmente para renovar as energias e tudo mais. Mas o que me chama a atenção é que até para os momentos de alegria nós temos que nos preparar. O que eu vejo? As pessoas elas não se preparam para os seus momentos alegres. As pessoas só se preparam para o problema, para as dificuldades, para os embates do dia a dia. E quando o Cristo ele fala sobre a prudência, ele não fala só sobre a prudência no sentido de nos precaver de coisas ruins, mas também de nós estarmos atentos em saber aproveitar a vida alegre, não é verdade? Com certeza, Douglas. Quando o Cristo fala em prudência, tá certo? Ele está dizendo de uma forma que hoje o Espiritismo mostra com muito mais sabedoria a capacidade nossa de percepção. Não é extrasensorial, é sensorial mesmo, do espírito, com aquilo que eu volto a dizer, com a responsabilidade que temos sobre nossas vidas. Então, esse atributo do espírito de percepção, ele deve ser racional e ao mesmo tempo sentimental, tá certo? Naquela concepção de não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizesse assim. Então, a gente sai por aí, que você ainda agora colocou ali, de uma forma exagerada, e tá todo mundo louco, digamos assim, com todo respeito, entre aspas, né? No sentido de fazer a coisa sem a concepção da razão. E Márcia, é aquela realidade, você está se divertindo, mas tem que saber por que está se divertindo. Porque, inclusive, até pessoas que fazem o mal, na cabeça delas, elas não estão fazendo mal. Mas por que elas dizem isso? Porque elas não estão raciocinando. Exato. No momento que a gente raciocina, tudo a gente tem que saber. É certo ou errado? Está alegre esse momento ou está se tornando um momento triste? Então, não só a prudência, mas o saber raciocinar sempre nas coisas que acontecem à nossa volta é o atributo da alma humana também, Exato. Não é verdade? Ou seja, o que pode vir, né? Dentro de uma organização de empresa, que eu sempre faço nas minhas palestras, né? Nas minhas palestras, que eu sou gestora, então é o seguinte, é planejamento estratégico. Pode vir um bom e pode vir um ruim, né? Planejamento, plano de ação. E nesse plano de ação a gente prevê o que pode vir de bom e o que pode vir de ruim em nossas vidas. Então, de bom pode vir a água de coco, correto? O sol, né? O sal, que é o mar. E o de ruim, o que pode vir? De repente, a água sobe, né? Do mar. Porque se eu botar meu carro muito acima, né? A água sobe e meu carro pode ir com o mar, correto? Então é um fator ruim. Então é planejamento da ação. Então a gente tem que saber lidar com essas possíveis ações que podem acontecer. Então é isso, simples assim. Muito bem. Então aqui fica a dica do Terceira Chamada. Qual é a dica do Terceira Chamada? Aproveite a vida com sabedoria.
saiba, como disse a Márcia Bonatti, planejar, saiba fazer o que o Nonato França falou, use a inteligência para ter o controle de tudo. Então, naturalmente, hoje foi o último domingo, né, do mês de julho, mas tem gente que ainda vai se estender. Tem gente que tá de ressaca aí, não é? Fez tolice. Calma. Tem a oração final, vamos pedir perdão. Mas aí a vida segue. Dá para consertar tudo, mas sempre mantendo a vigilância, o controle da sua vida. E um abraço forte a todos que estão realmente aproveitando esse mês de julho com muita sabedoria. E a você que está exagerando, vamos desacelerar, porque hoje são para mais de 8 bilhões de pessoas. Você faz parte desse 8 bilhões. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Pinduca, vai ao Pará? Parou, terra boa é o Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão! Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Vou fazer a brincadeira com vocês. Vamos lá! Quem vai a Pará? Tomou açaí? Mais alto um pouco. Quem vai a Pará? Tomou açaí? Mas quem vai a Pará? Tomou açaí? E quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai a Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão! Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garotas negosas e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, lembrando Maria Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Eu vou falar de Belém, do meu Belém do Pará.
depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem Mangueira Estrondosa, Garota Negócio e o Lago da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro, pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. 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 E vamos de curiosidades. Tá reclamando do sol? É a fase, como foi lida lá, né, no Fatos Relevantes da Grande Imprensa. A lua, o sol, tá mexendo aqui com o nosso planetinha. Então vamos cuidar da saúde. Não precisa se entupir de remédio. Sabe por quê? A maioria das pessoas sentem dor de cabeça porque precisa se hidratar melhor. Por isso, antes de tomar um remédio, tome um copo de água primeiro. Detalhe, o Nonato tá sinalizando, não é para tomar cerveja não, é água e tudo vai parar. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. O grande filósofo que proferiu este ensinamento, Jesus, sabia o que estava dizendo. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam a você. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tiveram no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 301. 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita? E eis a resposta dos imortais. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse de completar o outro,
perderia a sua individualidade. Nonato, tu sabes o que eu me lembrei? Da teoria das almas gêmeas, né? Eu também lembrei aqui, quando eu li essa mensagem. E, rapaz, teve uma vez que eu fiz um comentário pelas redes sociais a respeito de nós tomarmos cuidado com os nossos sentimentos, respeitando a liberdade um do outro. E aí teve uma internauta que disse: tu achas que eu vou deixar o meu marido solto assim para outra vir pegar? Entendeu errado. Entendeu. Mas aí foi difícil. Mas o que a gente tem que entender, de fato, todo mundo tem uma identidade própria, né, Nonato? Suas considerações. Douglas, é aquilo que no final da resposta ele chama de individualidade, não é? Que é a individualidade divina, não é mesmo? Não é o corpo físico, nem as atrações. Agora, o que é interessante é que os imortais, quando fazem essa resposta, dá essa resposta, diz: perfeita concordância, diferente de afinidade, tá certo? Até porque, se tu concordas com o que eu concordo, há uma relatividade nossa, né, nesse sentido, que pode ser boa ou ruim. Aqui também não diz na resposta, pode ser boa ou ruim, mas é concordância, aí vai mais adiante, de seus pendores instintos, ou seja, das suas necessidades, tá certo? E do seu instinto, no seu aspecto ainda físico animal, ou seja, fora da razão, digamos assim, de certa forma, que completa o outro, ou seja, esse complemento, né, como você colocou, por exemplo, na questão da alma gêmea, esse complemento é só físico e também digamos assim, sentimental, mas entre um homem e uma mulher, tá certo? Mas o que diz o espiritismo? Que nós, tá certo, como espírito, não temos sexo. Então, dentro desse aspecto está a nossa individualidade, que é espiritual. O grande problema é a interpretação da palavra na situação. Veja bem, a questão complemento dá-se a entender que o outro me pertence, que nós nos completamos. Meus amigos, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala que a cada época o seu vocabulário, a cada crescimento intelectual, espiritual, o seu entendimento mesmo das leis de Deus e do raciocínio. Então hoje nós já temos o entendimento que nós não temos a cara metade. Não existe o Douglas dividido. Dona Mariana Hartley, ela tem a individualidade dela, eu tenho a minha. Em que nós nos completamos? Em que nós completamos? Aí vem o raciocínio lógico. O complemento por quê? Porque nós temos o que? Os mesmos pendores, os mesmos instintos, dentro da evolução dela, dentro da minha, e é muito natural nós, como filhos de Deus, se sentirmos atraídos por aquelas almas que pensam como a gente, mas não são a gente. Essa que é o grande problema. O outro não é eu, mas pelo grau de evolução, pela família universal que nós somos, nós temos que conviver um com os outros. O que não pode, querido ouvinte, é você colocar na cabeça que você tem a necessidade do outro estar do seu lado. Não, você tem a sua individualidade, tem a sua evolução. Porque vai acontecer, Nonato, o que acontece com muitas pessoas na próxima reencarnação não vai estar junto. Com certeza. Vai precisar estar só para refletir sobre a sua evolução individual. Inclusive, hoje é muito bem estudado a questão da solidão de algumas pessoas. Por que tem pessoas que moram só, querem, aliás, lutar a vida toda para casar, mas por que moram só? Fruto desses sentimentos egoísticos de querer o outro para si. Não funciona assim. E aí nós lembramos sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, que recomenda, né? Quando até vieram dizer, tá aí o teu irmão, tá aí a tua mãe, e aí, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todos nós fazemos parte da grande família. Então nós devemos entender, nós não estamos, veja bem, querido ouvinte aí, tanto você, homem, mulher, casais aí, nós não estamos desconstruindo não é a fantasia, mas a magia da alma gêmea, não. Tanto é que o próprio Espírito Emmanuel, ele faz um poema muito bonito. Torna-se realmente um poema lindo, o outro, complementar a minha felicidade pelo grau de evolução. É uma coisa linda. O que nós estamos chamando a atenção é pela posse.
O apego. O apego. É isso que vem destruindo relacionamentos, é o apego. Agora, a verdadeira afetividade, o verdadeiro carinho, essa poesia linda, que é a alma gêmea, que não é posse, mas é a alma gêmea, aquela alma que vibra na mesma frequência, é muito bonito de se conhecer. Então, busque conhecer os seus sentimentos, sabe? Busque entender que realmente o outro lhe completa pelo grau de evolução que ele tem, pelo grau de evolução que você tem, pelos instintos inferiores que você tem, pelos instintos inferiores que você tem. Muito bem essa sua colocação a respeito dos instintos. Eu me lembrei, sabe o que? Bonnie e Clyde vibravam na mesma frequência, mas eram marginais na sua época. Enquanto que tem gente que vibrava na mesma frequência. Francisco de Assis e Clara de Assis vibravam na frequência do amor. Tá? Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão, que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Pesos e Medidas. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Pesos e medidas. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Essa afirmativa de Jesus nos faz pensar se podemos nos incluir no número dos que têm sede de justiça. Segundo os dicionários, justiça quer dizer conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu. Jesus, no entanto, se referiu à justiça, recomendando que fizéssemos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Todavia, nós, que tantas vezes temos cobrado da divindade que sacia nossa sede de justiça, se analisarmos profundamente, não estamos verdadeiramente com sede de justiça, no real sentido do termo. No convívio diário, muitas vezes nos surpreendemos agindo de forma injusta.
O trato com as pessoas que nos rodeiam é diferenciado conforme a posição social ou financeira, de subalternidade ou de autoridade, de que cada uma esteja investida. Se nos dirigimos à serviçal que faz a faxina, por exemplo, falamos de determinada forma, num tom de voz e atenção distintos dos que empregamos para falar com pessoas que ocupam cargos que, a nosso ver, são mais importantes. Se a pessoa que nos procura está vestida com trajes elegantes, mesmo que não saibamos de quem se trate, a nossa deferência é imediata. Mas se está envolta em andrajos, bem diferente é a nossa atenção. Outro exemplo é quando nosso veículo começa a demonstrar sinais de que em breve terá um motor fundido. Qual a primeira ideia que nos vem à mente? Se fôssemos pessoas justas, certamente faríamos uma boa revisão, reparando os danos, e ao ofertá-lo a alguém, no caso de venda, falaríamos a verdade ao comprador. Mas o que normalmente ocorre é a ideia de passá-lo adiante o mais rápido possível. E quem comprá-lo, que fique com o prejuízo, afinal, o mundo é dos espertos, pensamos. E nos dizemos pessoas justas. Se o inverso acontece conosco, imediatamente nos indignamos diante do que chamamos uma grande desonestidade. Como pode alguém nos vender um veículo prestes a fundir o motor? Que injustiça! Se observamos os governantes corruptos a tirar vantagens pessoais com os recursos públicos, imediatamente levantamos a voz e clamamos por justiça. Mas quantos de nós compramos atestados falsos para ludibriar o patrão e receber o salário integral? Usamos nos vários momentos 2 pesos e 2 medidas. E como nos conhecemos, sabemos por que agimos dessa maneira. Sabemos quais são as nossas verdadeiras intenções. Assim, podemos perguntar: será que temos mesmo sede de justiça? Ou será que nos pesos e medidas só temos pensado em nós mesmos? A promessa do Cristo é real e se cumprirá quando efetivamente tivermos sede de justiça, usando como a justiça divina um único peso e uma única medida, com imparcialidade. Os espíritos superiores recomendam que, caso tenhamos dúvidas quanto ao procedimento que devemos adotar para com o próximo, que nos coloquemos no lugar deste e façamos exatamente o que desejaríamos que nos fosse feito. Dessa forma, jamais nos equivocaremos, uma vez que todos queremos o melhor para nós mesmos. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais, resgatando aquela lembrança lá em cima. Bebeu muito hoje? Tá de... É férias. Eu exagerei um pouco, calma. Também não fico com tanta dor na consciência. Para isso tem a oração. Vamos pedir perdão a Deus, vamos orar, sintonizar com os bons espíritos, fazer aquela limpeza. Teve algumas desavenças aí no lar? Calma, todos nós somos espíritos ainda na nossa infância espiritual. O que vale é que nós reconhecemos os nossos erros e, de uma forma ou de outra, os bons espíritos promovem a reconciliação. Não se sinta tão monstro assim, não se sinta tão culpado. Mas se houve um equívoco da sua parte, a oração faz com que a própria frequência do corpo ela se normalize. Então a oração não é um rito nas religiões, não. Hoje já é comprovado cientificamente, o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E veio nosso Senhor Jesus Cristo sinalizando: está acontecendo alguma coisa?
tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido, fruto da nossa própria evolução, nossos esforços, e mentalizar, pois tem espíritos benfeitores da humanidade que irão colocar elementos medicamentosos nas águas, em nossos alimentos, protegendo o nosso lar, nossos familiares e amigos, a empresa que trabalhamos. Orar é vibrar, é criar, é gerar mecanismos de autoiluminação para mim e para os outros. E se você pensa que estamos sozinhos nesse levante, que nada. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, e minha mãe Celestina Lopes farão parte dessa equipe que irá vibrar no bem. Também Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem de São José, no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita sempre ligado, antenado, plugado aqui na Rádio Clube do Pará, o Silva lá no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa, Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos do bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Deusa e o seu filho Hélio no Guamá, Igor Oliveira e Júnior Monteiro, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como o orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada à redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo com ele, Nonato França. Lembre-se que seu dia for de cacto, mas que também ele dá flores. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.